Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Atenção, hein? Olha só, na reportagem a seguir, você vai conhecer mais uma história aqui da nossa cidade. E essa história, ela está no livro de Olímpio Gonzaga e também no livro de Oliveira Melo. Algumas pessoas dizem que é uma lenda urbana. Outras pessoas afirmam que é uma história real, incluindo personagens conhecidos na região, na época do Brasil Império. E quem vai contar a história pra gente aí, essa história intrigante da assassina redimida, é a vovó Tereza, que conversou com a nossa equipe de reportagens. E a cidade de Paracatu é rica em cultura, história, é conhecida como Atenas Mineira, e nós vamos conhecer uma dessas lendas, uma dessas histórias interessantes aqui da cidade de Paracatu, com a avó Tereza. Vó Tereza, seja bem-vinda novamente. Obrigada, minha filha. É um prazer falar das histórias dos causos de Paracatu, que tem muito. Realmente, nós vamos contar agora a história da assassina redimida. Vó Tereza, conta pra gente como foi essa história. Bom, eu gosto muito de ler, sabe? Porque se a gente não ativa a memória, a gente vai ficando meio lerda, né? Passada. Então eu gosto muito de ler. Então esse livro de Olímpio Gonzaga, que a gente acha na biblioteca, no arquivo, eu achei interessante. Aqui em Paracatu o povo fala que as mulheres seguram o marido pelo estômago, né? Eu vou contar outro jeito da mulher aqui, a Teodora. Teodora era uma fazendeira aqui em Paracatu, lá da região do Frutuoso. Mas aí o Olímpio conta que ela era muito ciumenta, morava lá na região do Cerro. Pois não há de ver, menina, que ela matou o marido de ciúme, um ataque de ciúme, ela matou o marido. Não sei como é que ela fez. E aí, para fugir, ela escapuliu de lá do Cerro e veio parar em Paracatu. Ela chamava Teodora Gonçalves Araújo. E ficou morando aqui, ninguém sabia de nada, né? Aqui em Paracatu, não. Aí, a rainha, que ainda era arraial, a rainha Maria I, quando ficou sabendo, né, que Paracatu tinha ouro, ela para pegar o fisco, né? Porque o povo acha que ela deu o título para Paracatu por bondade. Era para cobrar imposto. Aí, minha filha, ela deu para Paracatu o título de vila e mandou para cá um ouvidor chamado... Oh, meu Deus, assim, peraí que eu vou ver aqui o nome dele. O ouvidor Navarro. Ele veio para cá, só que ele foi chegar aqui, né? Ela deu o título para Paracatu de vila em 1798. Só que ele veio chegar aqui um ano depois, 1799. Quando ele chegou, menina, teve desfile, o povo aplaudiu, o ouvidor, fizeram um banquete. E nesse banquete, não há de ver que a Teodora, que tinha dote culinário, que Paracatu, você já sabe, é o paraíso das quitandas, né? Sim. Nossa Senhora, tem gordice para escolher. Uma delícia, uma gostosura. Então diz que ela fez um bolo, eu entendi um bolo. De trigo, faz um bolo, né, em formato de um peru. Sim. E que o ouvidor ficou encantado com o peru. E que quis conhecer a cozinheira. E quando conheceu a cozinheira, foi apresentado, né, ouvidor. Pois você não acredita que ele, botou um véu no crime dela e deu a ela o perdão, minha filha, do crime, ainda brindou a saúde da Teodora. Aí, o povo fala que segura o marido pelo estômago. Ela prendeu o ouvidor pelo estômago e ganhou a liberdade, não foi pra cadeia. Que bacana, e mais uma história. É uma história legal, não é? E mais uma história que gira em torno aí das quitandas de Paracatu. Pois é, Paracatu vem da época dos índios, já tinha a culinária deles, aí vieram os negros portugueses, e nessa panela só virou esse tanto de quitanda que Paracatu tem, né? Verdade, a Teodora foi muito esperta, né? Foi, você vê, conquistou o ouvidor com um
um bolo em formato de peru. Que bacana, obrigada, De Tereza. nada, minha filha. Quando você quiser ouvir história, eu gosto por demais. É espalhar as coisas boas que Paracatu tem. E, ó, estimular os meninos a ler, né? Essas lendas assim também tem no livro daquele menino Oliveira Melo, né? Que ótimo. Ele tem um tanto de livro. Que bacana. E essa é a primeira história que a gente contou, né? No próximo programa a gente vai contar mais uma história, uma lenda de Paracatu. Você pode falar mais ou menos sobre essa próxima história? Ah, menina, a próxima história é para quem gosta de assombração. Que Quem gosta de interessante. história de assombração é muito boa, viu? Então, aguardem que no próximo programa a Vó Tereza vai contar mais uma história pra gente. E você, acha que é real ou que é uma lenda urbana a história da assassina redimida aqui de Paracatu? Ó, e ontem nós mostramos aqui no Jornal da Cidade, você se lembra aí a história da Dona Antônia, né, que já havia nos procurado tempos atrás e a casa dela está em uma situação de risco em decorrência de um barranco, o muro dela, a casa dela, isso tudo por conta das chuvas. Nossa equipe de reportagens, né, esteve lá novamente, mostrou ontem a situação, né, complicada da Dona Antônia. Você foi convocado a ajudar essa família, né, porque a mãe, o coração da mãe está desesperado vendo a casa dela, vendo a família dela em risco. E por conta dessa situação, nossa produção, né, como eu disse, havia feito contato com a Defesa Civil para falar sobre, né, tanto a situação da casa da Dona Antônia, como casas aqui em Paracatu, casas de famílias que estão na mesma situação, que estão em áreas consideradas de risco, né, incluindo aí a Dona Antônia. E a Defesa Civil conversou com a nossa equipe de reportagens. Vamos agora ver o posicionamento da Defesa Civil. Hoje nós temos cadastradas 18 casas em áreas de risco, né? Esse problema ele ocorre pela ocupação desordenada das residências que não respeitam o limite de 30 metros para construir nos córregos e nas grotas secas, né? As pessoas aproveitam o período de estiagem e acabam ali fixando suas residências em local impróprio. Com o período das chuvas, aí começa a aparecer os problemas, né? E o que essas pessoas devem fazer, essas pessoas que estão em áreas de risco? E o que a Defesa Civil faz em relação a elas? Na verdade, nós monitoramos as residências e, se for preciso retirar as pessoas, nós fazemos a retirada com o apoio de caminhão e com a mão de obra. E nós levamos elas para um local, um abrigo, né, da prefeitura ou para a família extensa. E elas permanecem nesse local até passar o período aí de chuva, ou então que a gente possa liberar a residência dela para ela voltar, né, naquele local. Não tem como a Defesa Civil fazer nenhum tipo de reforma nesses locais, porque essa é a dúvida de muitas pessoas que estão nessas casas. Não, a Defesa Civil não trabalha com reformas e nem com reconstrução de casas, né? A Defesa Civil trabalha com a segurança das pessoas. Retiramos as pessoas da área de risco e levamos para um local seguro. As pessoas que construíram suas casas irregularmente, elas que devem providenciar, né, um outro local de moradia, ou normalmente elas mesmas fazem as suas melhorias. Ou seja, quem tem o bônus tem que arcar com o ônus. Certo. E sobre o caso da Dona Antônia, que ela procurou a TV novamente para falar que a situação na casa dela piorou, né? O muro está quebrando e está tendo aquele desabamento que está avançando cada vez mais. Verdade. Sobre esse caso, o que a Defesa Civil tem feito? Verdade, a Dona Antônia tem um problema causado pelo corte do talude, que divide com a sua residência. Esse problema foi causado pelo corte do talude que o seu vizinho, né, que o confrontante ali, acabou retirando terra em excesso. Nós fizemos um laudo para a Dona Antônia, encaminhamos a documentação para ela e orientamos que ela procurasse o Poder Judiciário. Porque nesse caso cabe uma ação civil contra o proprietário, né, que divide com ela naquele local. Então ela vai ter que entrar, né, via judicial contra o proprietário e nesse momento que ela está em situação de risco, ela deveria ser retirada ali daquela casa. Foi o que nós conversamos com ela, a Defesa Civil está à disposição, ela tem nosso telefone, porque se for necessário retirar ela daquele local e levar para a casa de um parente ou um outro local que ela escolher,
Nós vamos fazer o transporte, se for durante o dia ou durante a noite, qualquer momento, final de semana, nós estamos prontos para poder estar ajudando a dona Antônia. Mas no caso da lide dela, né, do problema dela, só por vias judiciais. Certo. Como um comprador pode reconhecer um local que está em área de risco? Vamos supor que alguém compre, né, um terreno ali e posteriormente coloque à venda. Como que a pessoa pode reconhecer? É muito simples, né? Onde existem grotas secas ou áreas de APP, você tem que respeitar 30 metros da margem desses locais. Chegando no local lá, você visualizou que aquela residência tem menos de 30 metros da área de APP ou da grota, aquela residência é irregular. Ou então procurar a própria prefeitura municipal para ver se aquela residência ela está em um local correto. Daí a nossa produção também está fazendo contato com a Secretaria de Ação Social para saber a situação, né, dessas famílias, e assim que a gente tiver uma resposta, a gente apresenta para você. Quero agradecer aí o pessoal da Defesa Civil que recebeu a nossa equipe e pedir encarecidamente, olhem com carinho para essas famílias que estão em situação de risco aqui em Paracatu. Acompanhem de perto, por favor. É o pedido do Jornal da Cidade, é o meu pedido. Não abandonem, não deixem essas famílias. Observem, monitorem e ajam com essas famílias. Mais uma vez, muito obrigado à Defesa Civil. Aguardamos também o posicionamento da Secretaria de Ação Social aí com relação à assistência para essas famílias em situação de risco aqui em Paracatu. E ontem nós falamos aqui no Jornal da Cidade, né, que aconteceu o evento de entrega aí de 2 viaturas para o 45º Batalhão de Polícia Militar. A cerimônia aconteceu na manhã de ontem, lá no batalhão, né, e hoje nós vamos trazer para você a cobertura completa dessa cerimônia. No 45º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, localizado em Paracatu, aconteceu nesta quarta-feira a entrega de 2 viaturas para a patrulha rural da cidade. Além das viaturas, houve a entrega de equipamentos de informática e tecnologia, kimonos e tatame para os projetos sociais realizados na cidade. Os policiais ressaltaram no evento a importância da aquisição desses veículos para o trabalho na zona rural, visto que os veículos que estavam em uso apresentavam defeitos constantemente, dificultando o trabalho da Polícia Militar na zona rural do município. Essas 2 viaturas são a realização de um sonho, né? Nosso trabalho no meio rural de proteção ao homem do campo foi muito eficiente no ano passado, com excelentes resultados de redução criminal e de algumas ocorrências muito exitosas, principalmente pela interação direta do homem do campo com o policial militar. O contato direto, através das nossas redes de proteção, as redes de fazendas protegidas. E esse ano, com essas 2 novas viaturas, vamos ter condição de estar mais presentes. Então, a gente estava com uma dificuldade muito grande porque a gente não tinha veículo apropriado para dar o atendimento adequado para essas pessoas, né? Então, aproximadamente 1 ano, nós iniciamos uma campanha junto à comunidade rural para aquisição, né, de uma viatura para a gente conseguir dar um atendimento mais continuado para essas pessoas. A área rural de Paracatu ela é muito extensa e a gente precisava de uns veículos melhores para a gente continuar dando um atendimento adequado e contínuo para esse pessoal, né? São viaturas que serão utilizadas reforçando o policiamento, trazendo aí para a comunidade, principalmente para a comunidade da zona rural, mais segurança. O município de Paracatu está entre os 3 maiores do estado de Minas Gerais. Nós temos muitas rotas a serem percorridas, então, com certeza, esse equipamento irá facilitar muito o nosso trabalho. As viaturas e os equipamentos de informática foram alcançados através de um esforço conjunto entre a Polícia Militar, os produtores rurais da cidade de Paracatu, a Central SEG e também o Fórum da cidade. A aquisição dessas viaturas, de uma das viaturas, ela se deu através das verbas da prestação pecuniária. O que são essas verbas da prestação pecuniária? Todas aquelas pessoas que cometem um ato ilícito, em regra um pouco menos grave, elas, a gente entende, e de acordo com a lei, não é necessário aplicar uma pena privativa de liberdade. Ou seja, não é necessário aplicar a prisão. Para essas pessoas que não são reincidentes, são réis primários e que o crime não foi tão grave, a lei permite que a gente aplique uma pena restritiva de direito, que seja ela
prestação de serviço à comunidade, seja ela também prestação pecuniária. Então, ao adquirir esse dinheiro das prestações pecuniárias, esse dinheiro não fica com o Poder Judiciário, ele fica depositado numa conta judicial, mas posteriormente, a gente lança a mão de um edital, que nesse edital várias entidades se cadastram para que essas verbas sejam destinadas. Posso citar, por exemplo, a PAI, que sempre apresenta projeto, a Lados Pequeninos, sempre apresenta projeto, algumas escolas municipais, e essas verbas são então destinadas. Foi assim que foi possível adquirir essa nova viatura. O papel do Central SEG é um papel de, vamos dizer, uma conexão da sociedade civil com os órgãos de segurança, né? Nós buscamos atender as demandas e as necessidades dos órgãos de segurança de Paracatu. E buscamos, então, recursos para atender essas demandas, atingir esses projetos que a gente acaba criando, né, para atender as demandas. Então, hoje nós atendemos uma demanda fortíssima, que era o patrulhamento da zona rural, que vai beneficiar muito o produtor rural, o pequeno, o grande, o médio, né, dando essa estrutura para eles poderem trabalhar. Ao final do evento, foi realizado o lançamento do turno de serviço tático móvel, o grupo especializado em prevenção motorizada ostensiva rápida e patrulha rural, os quais partiram em comboio para o patrulhamento das principais vias públicas da cidade de Paracatu, cuidando da segurança da população. Daqui a pouco, o mapa da violência, mesmo com queda recorde de mortes de mulheres, o Brasil, infelizmente, tem alta no número de feminicídios em 2019. Autoridades buscam medidas para combater a perseguição obsessiva de vítimas, tanto pela internet quanto pelo mundo real, que é o chamado stalking. Você vai ver também exemplos de relacionamentos virtuais que deram muito certo e são mais estáveis que muitos relacionamentos do mundo real. E ainda caso Becker, audiência pública confronta cervejaria e familiares. Eu volto já.